Bom, pessoal, hoje iremos começar a primeira série do canal, né, sobre esse universo da computação e nada melhor do que começar com a ideia ou conceituando o que é a lógica de programação, né? A gente vai ter uma série de vídeos que vai abordar o que de fato é a lógica de programação. Eu já posso dizer que é extremamente importante entender a seriedade desse conteúdo, porque ele vai te nortear, né? Ele vai te acompanhar durante toda a tua jornada no desenvolvimento de software. Então, fica ligado nisso, é um ponto extremamente importante. São esses fundamentos que fazem, né, desenvolvedores serem melhores do que outros desenvolvedores. E se você entender pelo menos metade do que a gente está falando aqui, do que eu estou falando aqui, eu acho que você já vai iniciar esse entendimento, essa busca por esse conhecimento de uma forma muito interessante. Bom, a gente precisa saber o que é a lógica de programação, né? Então, a lógica de programação, a gente costuma dizer que ela é basicamente a ciência do raciocínio. Você pode pensar na lógica de programação como princípios, né, de raciocínio lógico. No caso, a gente está falando aqui aplicados a algoritmos para resolver problemas de forma sistemática e eficiente. Então, a gente vai ver na frente que a lógica de programação ela é de fato lógica, né? Parece redundante, mas quando a gente for ver os passo a passo, né, de um algoritmo simples ali, que a gente vai ver isso lá na frente, a gente vai perceber que se esse algoritmo não tivesse sido pensado de forma lógica, né, onde os seus passos eles de fato têm um sentido, a ideia de lógica ela se perde totalmente. Então, a ciência de você raciocinar, de você pensar logicamente, é que de fato é aí que está a beleza, né, da lógica de programação. Então você precisa pensar, raciocinar de forma lógica. E esse é um dos grandes segredos, né, da lógica de programação. Ela é base fundamental, né, para o desenvolvimento de algoritmos. Basicamente, ou na maior parte dos casos, né, os programadores eles utilizam de lógica de programação para decompor os problemas complexos em pedaços menores, né, ou partes menores. A ideia de fazer isso é justamente você simplificar o problema. Então, imagina que você tem um problema grande a ser resolvido e você começa a quebrar esse problema em pequenos steps. Isso torna esse problema um pouco mais gerenciável. É a ideia de você dividir para conquistar. Se você divide e você tem passos, né, simplificados ou mais claros, você consegue trabalhar a solução desse problema de uma melhor forma, né? E para isso é utilizado muitas coisas, né? No quesito desenvolvimento de software ou desenvolvimento de algoritmos, existem sequências, né? Seleção, né? Repetição dentro desse grande, dentro da lógica de programação, né? Com os laços de repetição, né? Por exemplo. Operações lógicas, né? De if-else, né? Que é o booleano, por exemplo. E operações aritméticas, né? Básicas. A real importância da lógica de programação, ela ela é crucial, né, na verdade, para uma pessoa que deseja ser um bom programador. E aqui, gente, eu estou falando de algo que vai muito além, né, de linguagem de programação, porque o conceito que a gente está vendo aqui, né, a ciência do raciocínio, você pensar de forma lógica, isso transcende a linguagem que você escolheu. Então, se é C Sharp, se é Golang, se é JavaScript, o fundamento é o mesmo. Você precisa pensar de forma lógica. E você ter esse entendimento de forma clara te faz um bom programador. Te faz um bom programador. Beleza. Não tem como eu falar de lógica de programação sem comentar também sobre alguns componentes que fazem parte desse arranjo e
e que sem ele nada disso seria possível, né? Que são basicamente o hardware e o software, né? Bom, a sua importância no contexto de lógica de programação é o seguinte, né? O hardware e o software, eles são componentes fundamentais, né, no contexto da lógica de programação. Porque ambos, eles têm papéis que são, cara, assim, extremamente essenciais na execução de programas de computador, né? E na resolução de problemas por meio de algoritmo. É comum a turma dizer, né? Ah, o hardware é aquele componente que eu consigo tocar, que é um componente palpável. Ah, já o software, ele é algo mais aquilo que eu não vejo, né? E essa forma de você conceituar o hardware do software é um pouco ruim, né? Mas para trazer um pouco mais de clareza, o hardware ele refere-se a componentes físicos de um computador. E aí, o que são componentes físicos, né? É o processador, a memória, né? A placa-mãe e por aí vai. Então, a lógica está diretamente relacionada ao hardware, né? No sentido de que o algoritmo e os programas que foram escritos, né, pelo computador, eles são executados no hardware do computador. Então, você compreender, né, as limitações, as características do hardware é importante porque você precisa escrever algoritmos, programas que sejam eficientes e otimizados. É importante já ter a ciência de que o hardware ele é um recurso finito, tá? Por mais que hoje os computadores tenham 1 TB, né, de HD, o SSD lá de 500 GB, mas cara, são recursos finitos. Então, você escrever um código que seja eficiente, que seja otimizado, que use pouca memória, trazem grandes benefícios. Tá, beleza, a gente conceitua aqui o hardware, né, que são componentes ali físicos do computador, mas o software, né? O software basicamente ele consiste em programas de computador que, enfim, que existem dados ali que são manipulados, né? Então, vou dar um exemplo. O software que eu estou usando para gravar esse vídeo, o seu computador, né, que tem um sistema operacional, o sistema operacional é um software também. Então, a lógica de programação ela é aplicada na criação de software, né? Aí vai desde o design inicial até a implementação, né? De fato. Então, os programadores eles utilizam a lógica de programação para desenvolver algoritmos que resolvam problemas específicos, né? E uma vez que esses problemas eles são resolvidos, né, por meio da lógica de programação, esse algoritmo ele é escrito, né, em um código de programação, né, em uma linguagem de programação e que podem ser executados no hardware. Então você vê que ambas as coisas elas andam em conjunto, tá? Então os programadores eles utilizam a lógica de programação para desenvolver o algoritmo. Esse algoritmo ele é escrito em uma linguagem de programação e essa linguagem de programação ela é interpretada ou compilada, né, no hardware. Beleza? A gente falou aqui do papel do hardware, a gente falou do papel do software e precisamos entender o que é o processamento de dados e como que isso está ligado, né? Todo computador ele funciona da seguinte maneira, né? Você tem uma entrada de dados, você tem o processamento dos dados, né? Esses dados eles são armazenados e você tem a saída. Então, a entrada de dados é onde o processo começa, né? É onde você tem o input dos dados, seja ele por teclado, enfim, mouse, por sensor, por arquivo e por aí vai. O processamento, basicamente, ele dado, né, as instruções que foram definidas no seu algoritmo, né, eles são manipulados de acordo com as regras que foram definidas nesse algoritmo, né? E podem acontecer várias coisas, né, como operações matemáticas, operações de comparação,
operações de transformação. Então, se a gente fosse fazer aqui algo bem simples, você tem a entrada poderia ser um input de dois valores, que o processamento seria a soma deles. Talvez eu não preciso armazenar essa informação e eu posso sair o input da soma desses dois valores. Né? Isso aqui a gente está falando de forma muito simplista, né? De um processo muito simplista. No caso, o armazenamento, e muitas das vezes você precisa armazenar informações, né? Imagina um sistema de cadastro, né, de usuários, por exemplo. Então você tem a entrada que seria todo o input da informação do usuário. Aí você tem o processamento, né? Você precisa ajustar ali algum valor, fazer uma correção, enfim, padronizar algum dado. E no final das contas você precisa armazenar essa informação. Na sequência você tem a saída de que o processo ele foi concluído com sucesso. Ah, isso aqui a gente está falando de um processamento de dados que está acontecendo no computador. E você precisa saber que o computador não entende a nossa linguagem, né? Eu não posso enviar um comando para o computador dizendo que eu quero que ele faça um processo para mim na forma com que eu entendo, né? Com a nossa linguagem natural. A linguagem natural do computador é totalmente diferente da nossa linguagem natural. A linguagem do computador, ela só entende o binário, né? Que são os zeros e uns, que eu representei aqui na imagem também. Ok, você percebe que esse processamento de dados, ele se utiliza dos recursos de hardware, porque a entrada pode ter sido por teclado, enfim. O processamento aconteceu ali, né, no processador do computador. O armazenamento aconteceu ali no disco rígido, talvez. E a saída, por exemplo, aconteceu na tela. Então você vê que, de fato, tanto o hardware como o software, eles trabalham juntos, né? Sem isso a gente não conseguiria descrever o processamento de dados, né, que acontece em um computador, por exemplo. E esse processamento de dados, ele remete diretamente a um conceito muito importante, que é um programa, né? O programa, ele é um conjunto de instruções que ele é executado, né, numa ordem, precisa ter uma ordem, então isso é muito importante, né, que contém ali tarefas e operações para resolver um problema. Então a gente está falando aqui, no final das contas, de um programa. E a base dele, né, desse programa, é o processamento de dados. Ok. Uh, esse programa e o que a gente está falando aqui, ele, ele precisou ser escrito de alguma forma. E é aqui que entra o conceito, né, de linguagem de programação. No contexto da lógica de programação, as linguagens de programação, né, elas são ferramentas que são utilizadas para expressar algoritmos e soluções, né, para problemas computacionais. Essas linguagens elas fornecem um conjunto de regras, né, e sintaxes ali, né, que permitem que os programadores escrevam instruções que são traduzidas em código de máquina. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, e que são compreensíveis, né, pelo hardware do computador. Então é muito importante isso. As linguagens de programação elas servem como uma ponte, né, entre a lógica de programação com a implementação prática, né, das soluções, né, em um formato que o computador possa entender. E aqui eu coloquei dois pontos importantes. Eu quero entrar no primeiro, que é a questão dos níveis, né, das linguagens de programação. Então a gente tem três níveis, né, que é a linguagem de máquina, isso a gente já viu, que são zeros e uns. Isso aqui é o que de fato, né, o computador entende. Então ele não entende a nossa linguagem natural, né? A linguagem natural do computador é o binário. Então é zeros e uns. Nós temos também a linguagem de baixo nível, que é uma linguagem que é entendível, né, para o ser humano, mas tem ainda uma complexidade nesse sentido. E temos as linguagens de alto nível, que são linguagens que são mais parecidas, né, ou tem mais afinidade com o contexto natural, né, do ser humano. Então,
nesse exemplo aqui, que é a linguagem Python, né, você tem uma variável x que recebe o valor de 5, uma variável y que recebe o valor de 3. O resultado, né, que é a soma dessas duas variáveis, nesse caso aqui, vai dar 8. E aí ele vai imprimir o resultado. Então, você percebe que foi muito fácil entender essa operação. As operações, tanto na linguagem de baixo nível como na linguagem de máquina, elas são um pouco estranhas, né? Você não consegue ter de forma clara o entendimento disso. Você percebe que na linguagem de alto nível, eu já consegui identificar, né, o que esse algoritmo está fazendo. Então, só recapitulando, né? A linguagem de máquina é a linguagem compreendida pelo computador, né? Então você tem as instruções, elas são representadas, né, por valores binários, né? São zeros e uns, como você vê na imagem. Já a linguagem de baixo nível é a linguagem que utiliza, né, instruções próximas à linguagem de máquina, como a gente viu, mas elas são compreensíveis, né? Não tanto quanto a de alto nível. Você vê que você tem essa operação de move a x igual a 5. Então, o que você está dizendo é que você está determinando o valor 5 para o registrador AX. Na sequência, você está adicionando ao registrador AX o valor de 3. Logo, você tem no registrador AX o valor de 8. Já na linguagem de alto nível, como a gente viu anteriormente, esse processo é muito mais simples de ser entendido, porque parece muito com a nossa realidade, né? E outro ponto extremamente importante de ser entendido no quesito de linguagens de programação são basicamente o que são linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Então, na linguagem compilada, o código-fonte, né, que é o seu código, que é isso aqui que a gente está vendo, ele é traduzido de forma inteira, né, para uma linguagem de máquina. No caso, quando ele fala linguagem de máquina aqui, ele é uma linguagem de baixo nível, tá? Então ele faz a compilação para uma linguagem igual a essa aqui, que é um assembly, né? Esse arquivo ele é executável e essas instruções elas se transformam diretamente em uma linguagem de máquina. Então ela sai de um contexto de alto nível, ela vai para um contexto de baixo nível e você tem depois a execução dela acontecendo de forma, né, que o computador entenda, né, inteiramente. Já na linguagem interpretada, o código ele é traduzido linha por linha durante a execução do programa, tá? Então, um programa chamado interpretador, né, ele lê o código-fonte linha por linha e executa as instruções conforme são encontradas. Então, na compilada você tem um software, né, que compila o código inteiramente para a linguagem de baixo nível, e aí ela é executada, transformada em uma linguagem de máquina. E na interpretada você tem a execução ou a tradução, né, a interpretação de cada linha no momento que o código está sendo executado. A gente vai ver isso mais para frente. Então não precisa. É interessante você já buscar um entendimento acerca disso, porque é um ponto muito importante. Existem benefícios entre essas duas abordagens, tá? É bem interessante. Ok. Mas beleza. O que realmente é a lógica de programação, né? Se a gente for definir aqui de uma forma bem grotesca, diria, eles são passos ou tarefas que são executados visando atingir um objetivo ou solucionar um problema. Eu pedi ajuda aqui ao ChatGPT para gerar um algoritmo, né? Obviamente que se utiliza da lógica de programação e basicamente esse algoritmo ele determina a forma com que uma lâmpada deveria ser trocada. Então você precisa desligar o interruptor de energia para garantir a segurança. Depois você precisa esperar alguns minutos para a lâmpada esfriar, se necessário. Aí você tem remova qualquer objeto que esteja abaixo da lâmpada para evitar danos. Segure a base da lâmpada antiga e gire no sentido anti-horário para soltá-la do soquete. Descarte a lâmpada antiga corretamente, seguindo as regulamentações locais. Pegue a lâmpada nova do mesmo tipo e potência. Insira cuidadosamente a lâmpada nova no soquete. Gire-a no sentido horário até que fique firme. Ligue o interruptor de energia e teste a nova lâmpada para garantir que funcione corretamente. Se a lâmpada estiver funcionando,
recoloque os objetos que foram removidos. Caso a lâmpada não acenda, desligue o interruptor de energia novamente e verifique se a lâmpada está bem encaixada no soquete. Olha só, eu falei no começo que a lógica de programação ela exige, né, uma sequência lógica dos passos que você vai fazer. Nesse exemplo aqui, a gente tem um grande problema e a gente quebrou esse problema em pequenos pedaços. Então você vê que para que eu chegue no meu objetivo final, que é trocar a lâmpada, eu passei por 10 passos diferentes. E esses passos, eles me fizeram chegar no meu objetivo final, que era de fato trocar a lâmpada. Agora, imagine que essa ordem de passos aqui, ela não tem uma lógica envolvida, ela não tem uma ordem envolvida. Vamos ver como que ficaria isso. E aqui eu pedi ao nosso saudoso ChatGPT que também gerasse, né, uma sequência de passos, só que esses passos agora eles não têm uma ordem lógica. Então, como que ficaria? A gente ligaria um interruptor de energia antes de começar a troca da lâmpada. Olha só, ligar um interruptor de energia. Pegar a lâmpada nova do mesmo tipo e potência. Remova qualquer objeto que esteja abaixo da lâmpada para evitar danos. Espere alguns minutos para a lâmpada esfriar se necessário. Segure a base da lâmpada antiga e gire no sentido anti-horário para soltá-la do soquete. Insira cuidadosamente a lâmpada nova no soquete e gira no sentido horário até que seja firme. Recoloque os objetos removidos. Ligue o interruptor de energia e teste a nova lâmpada para garantir que funcione corretamente. Descarte a lâmpada antiga corretamente, seguindo as recomendações locais. Se a lâmpada estiver funcionando, desligue o interruptor de energia novamente. Você percebe que a ordem e a forma com que os passos estão sendo feitos, eles não estão organizados de forma lógica. Se eu seguir exatamente esses passos, no final a minha lâmpada ela não vai ligar. Então entenda a importância de você, na lógica de programação, você ter seus passos primeiro, né, quebrados em pequenos steps, que são basicamente esses exemplos aqui, né? Esse exemplo que eu trouxe. Então você quebrou o seu problema em pequenos passos, né? Ok. Agora esses passos, no momento que você está quebrando eles, eles precisam obedecer uma linha lógica. Precisa ter lógica no que você está fazendo, porque para você chegar no objetivo final, você precisa ter uma sequência de passos que de fato te conduza até esse final. Então, assim, essa é a nossa primeira aula. Eu acredito que tenha levado um pouco mais de tempo do que eu queria, mas é extremamente importante você entender esses conceitos. A lógica de programação, como eu falei no início, ela vai te conduzir, te levar, né, durante todo o teu caminhar, né, no desenvolvimento de software. E se você tiver esses pontos extremamente bem definidos, realmente você vai estar à frente de muitos desenvolvedores, né, do mercado. Então, gente, é isso. Até a próxima.